tens feito, por tudo que cantamos. Amém e amém. Pastor Jeremias. Muito obrigado, podem tomar os seus assentos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E em minhas palavras iniciais, agradecer a Deus o privilégio de participar deste culto gratulatório, ou seja, culto de gratidão a Deus pelo aniversário do pastor Silvino, da pastora Helena. É um privilégio estar com os irmãos. Creio que há pouco mais de uma semana o pastor Josias me fez contato e como neste fim de semana, amanhã especificamente, estaremos em Newark, ele me fez contato e me fez o convite para estar nesta noite, e era um desejo nosso estar aqui. Estivemos juntos lá em Hartford, quando estive pregando na igreja do meu amigo, reverendo Darli Leitão. Fomos colegas de turma em Pindamonhangaba, e oportunidades assim que Deus permitem de nos encontrarmos, nos trazem memórias gratificantes de coisas passadas que Deus fez através da nossa vida e que consolidaram o nosso ministério para a glória de Deus. Então é um privilégio estar aqui. Cumprimento ao casal, em meu nome, em nome da minha esposa, a irmã Débora. A irmã Débora está lá em Newark com a pastora Márcia. Não pôde me acompanhar esta noite, mas também os cumprimentos da minha esposa, a irmã Débora, ao distinto casal. E sem demora, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo de número 90 e lerei do verso 1 ao verso de número 12. Prometo que a minha mensagem não será uma mensagem longa, mas com a maior objetividade possível, de maneira que possamos remir o tempo nesta noite. Salmo de número 90, do verso 1 ao verso de número 12. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque
tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Numa noite como esta, poderíamos pensar em algumas coisas relacionadas, por exemplo, ao pastorado, ao papel que a igreja exerce de suporte àquele que dirige a igreja como representante do Senhor Jesus Cristo. Mas ao meu coração veio a palavra deste salmo, que estabelece aqui um contraponto entre a atemporalidade de Deus e a temporalidade do homem. E para que possamos compreender o que significam essas duas coisas, nós precisamos, primeiro, defini-las. Quando falamos de atemporalidade, estamos falando de algo que está acima do tempo, de algo que está além do tempo, de algo que não se conta mediante os dias que passam, as semanas que passam, os meses que passam, as estações que passam, mas de algo que, numa linguagem mais própria para que possamos compreender, algo que seria um eterno presente. É isso que nós poderíamos usar para definir o significado de atemporalidade. É algo que está além do tempo. E quando nós olhamos para esse aspecto, compreendemos que, além do tempo, só existe espaço para uma pessoa, no sentido pleno, no sentido infinito, no sentido da grandiosidade. E a pessoa que ocupa esse espaço é o Deus, o Senhor, Rei da Glória, que governa sobre as forças visíveis e invisíveis do universo. Só existe um lugar para Deus, e o lugar para Deus é na atemporalidade. É tanto que, no salmo que lemos, Moisés canta e diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, usando uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana, uma linguagem nossa, para que possamos entender esse tempo de Deus, atemporal, digamos assim. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É o Deus que adoramos esta noite. É o Deus a quem servimos esta noite. É o Deus para quem um dia é como se fossem 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Ou seja, não tem como você dimensionar a eternidade. É como alguém que está fora, digamos, do universo. E estando fora do universo, no sentido da temporalidade, ele vê o mundo, o universo, o tempo, como um eterno presente. E se você puder acompanhar o meu raciocínio, por exemplo, estamos vivendo aqui o presente, que já está se tornando passado, porque as palavras que eu acabei de falar, elas já não estão no presente, elas já estão no passado, e as que eu vou falar daqui a pouco, elas estão no futuro, mas elas se tornarão presentes e se tornarão passado. Ou seja, num átimo de segundo, nós temos aí
passado, presente e futuro. Ou seja, é uma maneira de você entender o que significa a atemporalidade de Deus. Deus é eterno. Deus não tem começo nem fim. Deus sustenta todas as coisas pelo seu poder. É a esse Deus que servimos. É diante dele que nos prostramos. É diante dele que rendemos graças. É diante dele que o adoramos por ser quem ele é. Não é a minha concepção, não são as minhas conclusões, induções ou coisas que eu possa pensar, princípios que eu possa tentar estabelecer. Tudo que eu tente dizer acerca de Deus ainda será pequeno diante do que Ele é. Se você tem fôlego de vida esta noite, é porque Ele é. Se você tem saúde esta noite, é porque Ele é. Se você acordou pela manhã, é porque Ele é. E Ele sustenta a sua vida. Ele sustenta a nossa vida. Não sei quantos anos completa o pastor Silvino. Pode ser que ele seja um ano mais velho do que o pastor Josias. E segundo eu sei, pastor Josias só tem 28 anos. Então, se ele tem só 28 anos, pastor Silvino provavelmente só tem 29. Idade de esposa não se fala. Não é verdade? Não se fala a idade de esposa. Mas eu posso imaginar que eles olhem para trás, e isso é um raciocínio muito natural. Quando somos crianças, nós costumamos dizer que os dias estão demorando. A não ser que vocês sejam de outro mundo. Mas crianças ficam naquela expectativa, quando vai chegar? É a expectativa da escola, é a expectativa do namoro, é a expectativa do casamento. E parece que o tempo demora. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar lá numa cidade da Baixada Fluminense, e o meu filho, que hoje tem 40 anos, ele tinha 4 ou 5 anos de idade, e saímos lá da igreja para retornar para a nossa casa de carro, e aí ele dizia, vou dormir. Aí eu perguntei, vai dormir? É, porque dormindo passa rapidinho. Ou seja, o conceito dele é que se ele ficasse acordado, o tempo demoraria a passar. Dormindo, se dorme bem, você dorme, acorda, e eventualmente parece que dormiu só 1 minuto, dormiu 8, 9 horas. Não é? Esse é o conceito de uma criança e até mesmo um conceito que, como adultos, também experimentamos. Mas a criança pensa assim. Agora, quando a gente se casa, aí os dias vão passando, aí chega a 28 anos, chega a 29 anos, não é, pastor Silvino? Eu posso falar de mim, não é? Eu tenho um pouquinho mais, eu tenho 67 anos. Jovem, claro, eu ainda vou a 100 anos. Mas a impressão que a gente tem é que passou rápido. Fugaz. Coisas que você queria fazer e não fez, você fica com aquela sensação de que já não tem mais tempo. E aí você fica naquela ansiedade. Deixe-me dizer algumas coisas nesta noite, para você pensar. Primeiro, você pode viver 100 anos, mas você não fará tudo. Entenderam o que eu estou falando? Você pode viver 200 anos, mas você não fará tudo. Você fará aquilo que Deus determinou que você faça. Você fará aquilo para o qual Deus lhe chamou. Não adianta você ficar com aquela filosofia do se. Se não resolve o problema. Se não soluciona o problema. Se eu fosse advogado.
Você não foi advogado. Ah, se eu fosse militar. E não é que você só pense assim, eu penso assim também. Eu gostaria de ter sido militar. Era um dos meus sonhos. Eu gostaria de ter sido médico. Eu gosto da medicina. Só para vocês terem uma ideia, minha esposa teve 3 filhos e ela fez cesariana para todos os 3 filhos por necessidade médica. E eu assisti as 3 cesarianas, sem problema algum. E na última, inclusive, a nossa última filha, que mora inclusive aqui nos Estados Unidos, ela nasceu por volta de 11h30, eu assisti a cesariana e minha esposa já estava no quarto, logo depois eu fui para o quarto e aproveitei para comer um almoço com um bife mal passado, sangrando, depois da cesariana, porque eu não tenho problema com isso. Isso não me traz nenhuma dificuldade do ponto de vista de desmaiar como alguns maridos, né? Quando eu fui participar da primeira cesariana, o médico falou, se você desmaiar, você vai ficar desmaiado lá, ninguém vai tomar conta de você. Eu falei, fique tranquilo. Eu gostaria de ter sido médico. Agora eu vou ficar hoje brigando, com ansiedade no coração, porque não fui? Não, porque o que eu estou sendo hoje é o que Deus quis que eu fosse. O que você está sendo hoje é o que Deus quer que você seja. E se o pastor Silvino com a sua esposa estão aqui, se eles foram trazidos lá do Brasil, lá do Paraná, daquela região tão rica, fértil e bonita, se eles estão aqui, é porque Deus os quer neste lugar para a sua glória e para o seu louvor. Mas aí nós temos esse contraponto, como eu disse, entre a temporalidade humana, que é esse tempo finito, que passa rápido, né? Aqui nós temos algumas descrições de como são esses dias, né? Só para adiantar, verso de número 5, tu os arrastas na torrente, são como um sono. Aquele sono, como eu disse agora há pouco, que passa rápido. Você dorme, acorda, pensa que dormiu 1 minuto e dormiu 9 horas. São como um sono. Como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. Aquela relva que você vê no meio da grama. Bonita às vezes. Mas o texto completa, à tarde murcha e seca. Quando chegamos aqui no verso 9, por exemplo, diz o salmista, pois todos os nossos dias, isso Moisés que viveu 120 anos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Pensamento que vem e numa velocidade, na mesma velocidade que ele vem, ele vai para dar lugar a outro pensamento. Hoje, segundo Bauman, nós vivemos naquele período que se chama de período da sociedade líquida. As coisas não se consolidam, as coisas voam. Quem vive aí no mundo das redes virtuais conhece isso muito bem. Os conceitos não se cristalizam, não se consolidam, eles vão mudando velozmente, porque a velocidade das coisas e das redes e desse mundo virtual não permite você consolidar um pensamento e torná-lo cristalino, porque você vive da necessidade de coisas novas. Então, os pensamentos passam de uma forma veloz. Assim é a nossa vida.
Assim somos nós. Assim somos nós caracterizados diante da atemporalidade de Deus. Aí eu vou dizer uma outra coisa. Não é o tempo que passa. Essa linguagem é humana. Essa linguagem, no caso da Bíblia, é Deus se utilizando da linguagem humana para identificar-se conosco. Mas não é o tempo que passa. Somos nós que passamos pelo tempo. Como? É só você tentar imaginar o universo. Como é que funcionam os dias? Como é que funcionam as noites? Como é que funcionam as estações? Basicamente, para não entrar muito nessas questões de astronomia, não é que isso aí é para especialistas, não é para mim, mas a Terra tem aquele movimento que nós chamamos de rotação e translação. E é esse movimento que faz com que tenhamos dia e noite. Se hoje aqui é noite, por causa desse movimento do outro lado da Terra, é dia. Lá no Japão, lá nas Filipinas e nos países lá do Extremo Oriente, é dia. Mas é meramente em função do movimento desse globo terráqueo. Então, quando pensamos aí em 60 anos, 70 anos, é essa sucessão de movimentos da Terra que faz com que os dias vão passando e é isso que nós denominamos de tempo. Aqui no verso de número 2, e aí não me perguntem quando Deus formou o tempo, isso aí vai lá para tempos infinitos, mas aqui no verso 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, ou seja, antes de tudo, antes do próprio tempo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas houve um momento que Deus formou a terra, Deus formou o mundo, Deus formou os montes, e Deus criou o tempo, com esses movimentos básicos que eu acabei de mencionar, e a partir de então, o homem, que é a coroa máxima da criação de Deus, foi introduzido dentro do tempo. Então, somos nós que passamos através do tempo. E aí eu quero chegar no último verso que eu li, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque estamos dentro do tempo, para que alcancemos corações sábios. O que significa contar os dias? Contar os dias aqui não é contar no sentido cronológico. Não é contar no sentido do calendário, embora faça parte da nossa existência. A cada ano, completamos um ciclo, e eu brinco com a minha esposa, não é? Então eu vou trazer essa brincadeira para mim mesmo. Eu completei, nós somos felizados, pastor, nós somos de fevereiro. Eu completei 67 anos, dia 3 de fevereiro. Mereço presente também, né, Darli? Dia 3 de fevereiro, 67 anos. Mas quando eu completo 67 anos, sabe o que significa? É que eu entrei na casa dos 68. Eu já não tenho mais 67. Eu hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 13. Então eu tenho 67 anos e 10 dias, porque eu estou na casa dos 68 anos.
Então, claro que nós contamos, mas a ideia bíblica aqui de contar os dias, ensina-nos a contar os nossos dias. A ideia bíblica aqui é que enquanto vivemos nesse tempo breve, nesse tempo curto, nesse tempo que é como um breve pensamento, nesse tempo que é como um sono, nesse tempo que é como a flor da relva que nasce pela manhã e à tarde murcha e seca. A ideia aqui é contar esses dias com qualidade. É dar qualidade aos nossos dias. É fazer com que cada dia que vivamos seja um dia de qualidade. Mas qualidade para quem? Primeiro, qualidade diante de Deus. Nós não viemos ao mundo por acaso. Vamos varrer da nossa mente essa ideia de acaso. Nada é por acaso. Claro que Deus é soberano e o homem é responsável, e essas duas questões são um ponto de tensão que você nunca vai conseguir explicar. Mas de alguma maneira que nós não conseguimos entender, a soberania de Deus se cumpre até nas contingências humanas, porque diz lá no livro de Jó que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Então as contingências das nossas decisões, do que fazemos, elas vão ao final e ao cabo contribuir para que o propósito de Deus se cumpra. É por isso que o texto diz, ensina-nos a contar. Ou seja, que possamos ter dias de qualidade para Deus, porque não viemos ao mundo por acaso. Mas em primeiro lugar, o homem foi criado para a glória de Deus. Em primeiro lugar. Esse é o princípio número 1. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, quando ela estava lá discutindo a questão dos alimentos sacrificados aos ídolos, e ele põe as coisas sob a perspectiva correta, e num dado momento ele define. Ele diz, quer comais, quer bebais. Eu pergunto nesta noite, quem come e bebe aqui? Todos. Eu agradeço o diácono gentil que trouxe aqui uma garrafa de água para eu beber, porque eu preciso tanto de beber água quanto de comer. São duas coisas básicas da vida. Antes de chegarmos aqui, paramos aí, não vou fazer propaganda, porque não fui pago para isso, né? Paramos aí em um desses lugares onde se come e fizemos um lanche, porque a gente precisa. É um ditado que diz que saco vazio não para em pé. Então, precisamos comer e beber. Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, qualidade, primeiro para Deus. Qualidade para aqueles que nos cercam. Família, igreja, amigos, exercendo o dom da solidariedade, exercendo o dom da generosidade e sempre se perguntando a Deus, de que maneira eu posso ser útil? De que forma eu posso ser útil? Como é que eu posso te agradar? Que ações eu posso praticar no dia de hoje e que sejam do teu agrado? Qualidade para aqueles que nos cercam. E qualidade para você também. Isso implica nas escolhas que você faz, tanto do seu alimento, quanto do seu entretenimento, quanto da sua piedade, da sua vida de fé. E, sobretudo, a melhor e maior escolha que o homem pode fazer, não por sua capacidade pessoal, mas porque antes ele é iluminado pelo Espírito Santo, a escolha de servir ao Senhor Jesus. Porque é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. O nosso coração é aberto, somos iluminados e a partir de então colocamos a nossa fé no Senhor. E para Ele vivemos em todo o tempo de nossa vida. Ensina-nos a contar os nossos dias. Como? Aqui, tanto quanto lá em João 3,16, aparece a mesma expressão, de tal maneira. Ou seja, está além da nossa capacidade. Quanto mais você puder aprender, nessa escola não existe um período que você estuda e você sai diplomado. Essa é uma escola que você vai aprender até o dia em que você morrer. A cada dia você melhora diante de Deus, à medida em que Deus é o seu bem maior, o seu interesse maior, e é a Ele que você põe como o centro da sua confiança. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira, como tem aí na sua versão, para que alcancemos coração sábio. E que coração sábio é esse que o salmista define? É aquele coração cujo centro é o Senhor Jesus Cristo. E aí eu termino dizendo o seguinte: Deus é atemporal. Deus está acima do tempo. Houve um dia que nós fomos introduzidos no tempo. Eu não sei se a data é hoje mesmo, pastor? Por esses dias aí, né? Já passou. Houve um dia que ele foi introduzido no tempo. Houve um dia que a irmã Helena foi introduzida no tempo. Fomos introduzidos no tempo. Estamos passando pelo tempo. Glória a Deus. Mas haverá um dia em que nós seremos tirados do tempo. Você pode dizer amém? Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós não somos como aqueles que vivem em desespero. Não. Nós já temos a nossa fé firmada em Cristo e nós já sabemos para onde vamos. Nós entramos no trem da salvação e estamos seguindo, e um dia vamos chegar na última estação e nós vamos desembarcar, né? E lá vai estar nos aguardando o general dos generais, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eu não sei como será isso, nem quando, mas todos nós seremos tirados do tempo. Alguns através da morte e outros quando o Senhor Jesus voltar. Amém? Quando Ele voltar, não sei. Eu só sei nesta noite, e eu digo isso aí com a convicção mais profunda da minha alma, é que quando eu for tirado do tempo, seja através da morte, ou seja através da vinda do Senhor, eu vou ao seu encontro. Para aquela temporalidade onde não haverá contagem de dias, de meses, de anos, de estações, para aquele tempo eterno e de eternidade a eternidade, de geração a geração, estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Como Jesus disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, Pai, mas crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e preparar-vos lugar, não importa, a gente não tem que entrar nesse mérito. O mérito que nos importa é este aqui: virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez, e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também.
Morrendo ou vivendo, vivendo ou morrendo, morremos para o Senhor, vivemos para o Senhor, de um jeito ou de outro, estaremos para sempre com Ele. Na temporalidade onde Ele está. Quantos adoram a Deus nesta noite? Bendito seja o nome do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, Senhor da nossa vida. A Ele a glória, a Ele o louvor, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém.